Queridos, abra a tua Bíblia, por gentileza. Abra a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. A partir do versículo de número 13. Silêncio agora. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Queridos, nós estamos em uma série de ministrações e hoje nós vamos no terceiro capítulo dessa série. Nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Esse texto de Efésios que vamos ler, a palavra de Deus nos encoraja a crescer e amadurecer na fé. Amém. E eu quero nessa manhã falar um pouco sobre isso. Vamos ler o texto, Efésios capítulo 4, a partir do verso 13. Todos abriram? Amém. Estou com a nova tradução na linguagem de hoje. A palavra diz dessa forma: Deste modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças. Arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. O texto do versículo 13, ele é claro, ele fala: assim seremos pessoas maduras. E o 14 fala: para que não sejamos mais como crianças. Existe uma relação entre a vida espiritual e a vida natural. Nós temos ali o Henrique, ele está com 4 meses. E existem 3 características interessantes no Henrique. Primeiro é a inocência. O Henrique não tem maldade. O inocente espiritual, ou a criança espiritual, aquele que passou pelo processo de novo nascimento, nós vamos falar muito sobre isso hoje. A obra mais importante de Jesus Cristo não foi fundar uma igreja. A obra mais importante de Jesus Cristo não foi falar de amor, não foi falar de caridade. A obra mais importante de Jesus não foi abraçar ou curar as pessoas. A obra mais importante de Jesus é no interior do homem. É uma obra que poucos falam, que é a obra da regeneração. Ou seja, sermos gerados de novo. Quando nascemos, não nascemos todos como filhos de Deus. Somos filhos de Adão. Semente de Adão. Jesus, em João capítulo 1, versículo 12, fala assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, se você não receber, você não tem o poder de ser feito filho. A obra da regeneração é a obra do novo nascimento. João 20, 21, Jesus fala: da mesma forma como o Pai me enviou. Como que o Pai enviou Jesus, irmãos? Pegou o Espírito Santo, colocou a semente dentro de Maria, uma virgem. E então, dessa nova semente nasce Jesus. Jesus é o primeiro de muitos homens gerados pelo Espírito Santo. E todos quanto aceitam a obra dele, aceitam a obra de novo nascimento, assim como ele, são gerados pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, essa é a obra mais importante. Quando falamos você entrega a sua vida para Jesus, você aceita esta obra de novo nascimento. Novo nascimento é uma experiência, você não esquece dela. Então tem pessoas que elas são criancinhas na fé. Passaram por um processo de novo nascimento, mas não cresceram. Inocentes, não conhecem a palavra. Outra característica do Henrique como um bebezinho é a ignorância, mas não é ignorância, é uma ignorância inocente. Por quê? Falta de conhecimento. Muito obrigado.
Vou deixar mais vocês mais por aqui, que vocês estão me dando um apoio tecnológico fundamental. Uma ignorância de falta de conhecimento. Por exemplo, eu não sei se você já está nessa fase, mas o bebê, ele acha que tudo que existe na terra é para colocar na boca. Não é assim? Você dá um prego, ele põe na boca. A chave, põe na boca. Moeda, põe na boca. Controle, põe na boca. iPad, põe na boca. Celular, tudo na boca. Por quê? Porque ele não sabe que aquilo não é para fazer isso. E assim também são os novos na fé. A infância ou o novo nascimento também tem a irritabilidade. Você faz o Henrique dormir. Se você acordar ele, atrapalhar o sono dele, ele já acorda estressado, chorando. Por quê? Porque são crianças. Além da fase da infância, tem a fase da adolescência espiritual. Que é o quê? É o que nós chamamos de a crise, né? O adolescente, irmãos, ele tem algumas características. Ele é instável. E o crente instável, ele demonstra que ele não cresceu ainda. O que é instável, irmãos? Instáveis são pessoas pouco fidedignas. Um dia querem, outro dia não querem. São impressionáveis. São impressionáveis, né? São chamados muito mais pelo que podem ver. Ou são espasmódicos. O que é uma pessoa espasmódica? Meu Deus. Tá difícil, hein? Essa espasmo, você sabe, é aquilo quando você toca, ele retrai. Então tem cristãos que se você tocá-lo, ele retrai, ele trava. Isso é adolescência. Além disso, o adolescente é curioso. O adolescente é curioso. Ele quer saber por quê, não é assim? Por quê? Fala, por isso, filho. Por quê? Por isso. Lá em casa nós não temos esse problema. Porque ele fala assim, pai, que é isso? Eu falo assim. Ele fala, por quê? Eu falo, porque é assim, acabou. Não quero dar mais explicações. Vai no doutor Google e pesquisa. Não vou ficar falando, não tenho paciência. Tô brincando. Nós conversamos bastante, eu e meu filho. Mas... O que foi, gente? Deus trata a gente assim, Ele não explica tudo pra gente. Muito bem. Por que Ele não explica? Porque somos adolescentes, ficamos perguntando por quê? Muito bem, obrigado. É revelação. Agora, o pior do curioso é que, preste atenção, o pior do curioso é que ele sabe resolver o problema do outro, mas não resolve o seu próprio problema. E a outra característica do adolescente na fé é a tagarelice. Eu gosto disso. Jesus. Revela mesmo. As crianças ou os adolescentes, eles não sabem o valor do silêncio. Falam quando não deviam, né? E muitas vezes ficam calados quando deviam falar. E tem um provérbio que eu gosto bastante, irmãos. É o provérbio capítulo 10, versículo 19. Salomão, no seu mais alto nível de sabedoria, nos deu uma pérola para a nossa vida. Ele diz assim: quanto mais você fala, mais perto você está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Aonde devemos estar? Devemos ser maduros na fé. O que é um maduro na fé? Qual a característica de um maduro na fé? Maduro na fé, ele estima ou ele tem interesse muito pouco pelas coisas da terra. Estima muito pouco as coisas da terra. A terra não o atrai. Ele até tem. Ele tem carro, ele tem casa. Ele até tem. Mas ele não se preocupa com isso. Ele não perde o seu tempo com isso. O maduro na fé também tem uma outra característica. Ele é insensível ao louvor ou à censura. Quando alguém chama a atenção de um maduro na fé, como ele tem a identidade dele muito estabelecida, ele recebe a chamada de atenção, mas não fica triste. Ou quando alguém dá um louvor, fala, nossa, hoje você foi. Ele também não recebe, porque ele sabe da paternidade, ele sabe que ele é por causa do pai. E a terceira característica de um maduro na fé é que ele tem habilidade de reconhecer
o agir invisível de Deus. Ele sabe que apesar de não estar vendo, Deus está trabalhando. E aguarde, setembro, nova série original, Nave Sua Igreja. Tem 4 episódios. O agir invisível de Deus. Vamos falar mais sobre isso. Queridos, para que possamos amadurecer na fé, para que possamos obedecer o que esse texto de Efésios diz, precisamos conhecer o Pai. Precisamos interagir com Deus como Pai. O grande problema é que nós queremos curar a paternidade ou queremos entender o Pai Celestial de acordo com o Pai natural. E eu não consigo fazer isso porque meu pai está aqui, eu tenho tido a honra desses dias de pregar para o meu pai. Glória a Deus. E esses dias eu estava conversando com ele. A maior dificuldade nossa, dele, minha e do pai dele, é que nós temos que dar algo que não recebemos. Então ele tinha que me dar algo que ele não recebeu do pai dele. E eu tenho que dar algo para o meu filho que eu não recebi dele. E às vezes nós queremos nos relacionar com Deus também de acordo com essa paternidade. Não, irmãos, Deus é a referência primordial de um pai. E eu gosto de um texto que está em Mateus, no capítulo 7. Eu vou ler rapidamente para você. Que fala... Só um minutinho que eu estou achando aqui. Prometo. Acho que é 7,37. Deixa eu falar ele, depois vocês acham o endereço aí para mim. Diz assim: vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais, Jesus falando, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial vos dará todas as coisas. Ele diz, se você pedir pão, acaso lhe dará pedra? Ele fala. Então ele diz o seguinte, se o seu pai natural sabe cuidar de você ou não, não importa, você tem um pai celestial. Então quem amadurece, para você amadurecer, você precisa se relacionar com esse pai. E para você amadurecer, você precisa praticar o amor. O amor, irmãos, eu estou fazendo uma reconstituição. Mateus 7,9. Mateus 7,9, né? Deixa eu falar aqui algumas frases de quem tem pouco amor, quem pratica pouco amor. Quem pratica pouco amor usa algumas frases como: tenho os meus direitos, vou dar a minha opinião, vou falar mesmo. Porque a gente faz essas coisas sem se importar com o que os outros vão sentir, com a mágoa do próximo. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre o amor, ele sabe tomar prejuízo. Outras frases ainda de quem pratica pouco amor. Não aceita esse tratamento, não tolera essa situação. Preciso defender os meus interesses, senão serei fraco de caráter. Não aguento mais, já engoli muito sapo. E são frases de pessoas que praticam muito pouco amor. Depois dessa introdução, vamos para a palavra de hoje. O que impede as pessoas de amadurecer? É que elas são ainda naturais ou carnais. E a palavra diz que para amadurecer nós precisamos ser espirituais. Pastor, explica melhor esse conceito para nós. Paulo, em suas cartas, ele descreve 3 tipos de homem. Ele fala algumas vezes do homem natural. Ele fala algumas vezes do homem carnal. E ele fala algumas vezes do homem espiritual. O homem natural é aquele que nunca passou por uma experiência de novo nascimento. Nunca entregou a sua vida para Jesus. Nunca se relacionou com Jesus. Ele conhece Jesus. Ele sabe quem é, mas não entende bem. Como alguém pode morrer e assim trazer salvação? Como alguém pode falar de amor e ao mesmo tempo dizer, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada?
Como alguém pode dizer que é Deus, mas deixar os homens matá-lo? Por quê? Porque ele é apenas natural. Ele ainda não teve uma experiência de novo nascimento. Pastor, quando eu tenho uma experiência de novo nascimento, você sabe. Ontem nós estávamos falando no Flutuando, dos jovens, e cada um contando essa experiência de novo nascimento. A grande maioria falou, eu tive uma experiência e depois fui para outros cantos. A pastora Flávia teve uma experiência aos 8 anos de idade. Ela entregou a vida para Jesus, quando chegou em casa falou para a mãe, mãe, agora eu sou crente. A mãe deu um tapa na boca dela, falou, protestante não entra aqui em casa. Isso aos 8 anos. Passaram-se 11 anos, com 19 anos ela estava na minha casa. E Deus falou com ela de novo, falou, lembra aquele dia, o seu novo nascimento aconteceu ali. Aleluia. O novo nascimento, ele não Glória depende de a Deus. lugar. Você sabe, eu tive uma experiência com Deus. E ela não precisa de nada de extraordinário. Somente que você fala, eu preciso me entregar para esse Deus. Aleluia. Fazer uma oração, você vai ter essa experiência. Então o homem natural é aquele que ainda não teve essa experiência. O homem carnal é aquele que teve essa experiência. Ele passou por uma experiência de novo nascimento, mas ele é governado pelo corpo. Meu Deus. Ou governado pelos sentidos, os 5 sentidos do corpo, e pelos sentimentos. Pastor, então o senhor não tem sentimento? Tenho, mas eles não me governam. Aleluia. Ou não deveriam me governar. E o homem espiritual? O homem espiritual, a melhor descrição do homem espiritual é que ele já avançou nos aspectos divinos. Ele já avançou no conhecimento de quem é Deus. Aleluia. Ele já avançou no conhecimento e o espírito dele. Porque o homem é um ser em 3 partes. Não é como eles ensinam por aí, que o homem é o corpo e alma e espírito é tudo a mesma coisa. Não. O homem, ele é um espírito que habita em um corpo e tem uma alma. O processo de novo nascimento se dá no espírito. No momento em que você tem uma experiência de novo nascimento, o seu espírito nasce de novo na hora, imediatamente. Glória a Deus. A sua alma, ela começa a passar por um processo de transformação. Você precisa eliminar conceitos. Você precisa jogar fora conceitos que você adquiriu em toda a sua vida e adquirir novos conceitos de acordo com a vontade da palavra de Deus. E isso, preste atenção, eu gosto sempre de falar isso. A transformação da alma não é o que você vai ter que deixar de fazer. Porque as pessoas falam assim, pastor, eu vou ter que deixar de fazer isso para ter minha alma transformada. Não. É mais o que você vai ter que passar a fazer, então. E a terceira obra vai ser no seu corpo. Existe ainda uma obra a ser feita em nós, que é a obra da glorificação. Receberemos um novo corpo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria falar um pouco mais sobre cada um desses aspectos. Prometo ser breve para nós orarmos. Vou falar um pouco mais sobre o homem natural. Se você puder, abra a tua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler esse texto na NTLH, diz assim, presta atenção, mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os presentes, ou os dons, que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Preste atenção. Paulo está dizendo o seguinte, quem não tem o Espírito de Deus, ou seja, existem pessoas que não têm. Ele fala, não pode entendê-lo. Essas verdades são loucuras para que essa pessoa... Essas verdades são loucuras para essa pessoa. Porque o sentido delas só pode ser entendido de um modo espiritual. Eu vou ler numa outra versão, o inicinho,
Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então por que muitas vezes você não entende a obra de Jesus? Porque você ainda é um homem natural. Você só vai entender esta obra se você der o passo de se entregar para Ele. Passar pelo processo de novo nascimento. Aí você vai começar a entender. O homem natural, irmãos, é um homem físico, é um homem não espiritual. A sua sabedoria, ela é terrena e é natural. O homem natural, irmãos, ele está focado na sabedoria natural e terrena. Ele não avança para a sabedoria de Deus. Agora, qual o problema disso? Tiago, no capítulo 3, versículo 14, ele fala sobre isso. Ele fala assim, não precisa abrir, eu vou ler para você. Ele fala assim: mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando de ser sábios. Vou repetir. Tiago dizendo: se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, não mintam contra a verdade dizendo que você sabe. Isso serve para várias pessoas, serve para mim. Preste atenção. Não adianta eu ter toda a sabedoria do mundo se eu for um cara invejoso. Não adianta eu subir aqui em cima e pregar, sendo que o meu caráter, ele é dúbio. Ele é questionável. Não adianta eu fazer isso. Como também não adianta, muitas vezes nós falamos para a pessoa assim: olha, você precisa entregar sua vida para Jesus. Ele fala assim: eu sou bom demais. Ele é bom demais, mas só nega imposto. Ele é bom demais, mas trai a mulher. Ele é bom demais, mas vê pornografia. Ele é bom demais, mas, irmãos, não existe ninguém bom demais. João, ele fala: aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Então, por que as pessoas ainda têm essa sabedoria de achar que, mesmo tendo um interior questionável, ele se acha sábio? Por que isso acontece? Tiago explica. No versículo 15. Ele fala assim: essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da natureza humana, e aí ele fecha para mim com chave de ouro. Ele fala: essa sabedoria não vem do céu, ela é de natureza humana, e ele fecha com a chave de ouro. Ele fala assim: é diabólica. O homem natural é motivado pela carne, pelos sentimentos ou pelos sentidos físicos. A única maneira da carne se manifestar é por meio dos sentidos ou por meio dos sentimentos. O homem natural, ele recebe todo o conhecimento que ele tem, ele só recebe conhecimento pelos sentidos ou pelos sentimentos. É o que ele lê, não é? É o que ele ouve, mas não entra no espírito. As doutrinas bíblicas, elas não podem ser entendidas pelo homem natural, pela carne. Você não vai entender o que Jesus fez se você não receber isso no espírito. E o homem carnal, pastor, quem é esse cara? Eu queria que você abrisse de novo 1 Coríntios no capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele vai dar uma bela descrição do homem carnal. Primeiro Coríntios no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, todos abriram? Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Mas preste atenção, Paulo estava falando para quem, irmãos? Para Coríntios. Ele estava falando para a igreja. Era como se eu falando para vocês aqui, dizendo: olha, não posso falar para vocês como quem tem o Espírito de Deus. Tem uma outra versão que ele fala assim, que a Ara, ele fala assim: eu, irmão, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. Preste atenção. Ali é que o negócio esquenta, irmãos. A unção está lá. Eita! Paulo, ele fala dessa forma
na versão ARA, ele fala assim: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. É como se eu posso falar para vocês, não posso falar com vocês como espirituais. Eu tenho que falar com vocês como se eu estivesse falando com carnais. Note, não é como natural, é como carnal. Aí ele fala assim, versículo 2: tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem, preste atenção, porque vivem como pessoas deste mundo. Ele fala assim: eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, porque vocês vivem como as pessoas deste mundo. E aí ele dá uma breve descrição do que ele chama de pessoas deste mundo. Ele fala assim, o versículo 3: quando existem ciumeiras e brigas entre vós, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Ele chama a forma como aqueles cristãos estavam vivendo de carne. Então, o homem carnal é aquele que teve uma experiência de novo nascimento, mas vive como homem natural. Vive de acordo com seus sentidos e de acordo com seus sentimentos. É interessante você estudar essa carta de 1 Coríntios, porque, irmãos, preste atenção. Essa igreja que Paulo está falando, a igreja de Corinto, ela era uma igreja que não era de pessoas novas na fé. Eles já eram mais maduros na fé, já tinham uma caminhada. Além disso, irmãos, eles tinham dons espirituais manifestando entre eles. Na verdade, Paulo fala que tinham todos os dons. Era uma igreja que se movia no espiritual, mas não era espiritual. Louco isso. Uma igreja que se movia, tinha curas, tinha profecia. Uma igreja que tinha aparência de que Deus estava ali, mas ainda não havia experimentado a completa transformação. Isso é um homem carnal. Sabe o que é o pior, irmãos? É que o homem carnal, ele se considera muitas vezes espiritual. Meu Deus! Ai. Paulo, ele descreve a carnalidade. Não só nesse texto, mas em outros. Paulo, ele diz, ele chama de carne a inveja. Ele chama de carne as contendas, as brigas. Ele chama de carne os ciúmes, o egoísmo. Paulo chama de carne a alta sensibilidade que aqueles crentes tinham. Ou seja, se o som está muito alto, eu não gosto da igreja. Se o ar está muito alto, eu não gosto da igreja. Se a cadeira é desconfortável, eu não gosto da igreja. Isso é alta sensibilidade. Se o pastor não prega o que eu quero ouvir, isso é alta sensibilidade. Aqueles crentes de Corinto tinham isso. Qualquer coisinha tirava eles ou desconectava eles de Deus. Agora, interessante é como Paulo tratou isso. Paulo não disse: olha, já que vocês são crianças na fé, eu vou dar uma pancada na cabeça de vocês. Já que vocês são crianças na fé, eu vou bater em vocês para vocês aprenderem. E eu tenho aprendido muito com isso. Não adianta bater nas pessoas para elas aprenderem. Não adianta eu vir aqui pregar para vocês e não te mostrar um caminho. O que Paulo fala é o seguinte: eu preciso te dar o alimento certo. Você precisa receber o alimento certo. Você precisa ter o alimento certo para você crescer. Glória a Deus! A dieta certa. Tem um evangelista do início do século, T.L. Bosworth. Foi o grande pregador da fé e da cura divina. Ele tem um livro que chama Cristo Aquele que Cura. E tem uma parte no livro que muitos pregadores citam e eu gosto de citar também. Um dia perguntaram para ele: por que as pessoas não são curadas? Ele disse: você alimenta o seu corpo com 3 refeições quentes por dia
e alimenta o seu espírito com um sanduíche frio no domingo de manhã. Meu Deus! Então, para você amadurecer na fé, você tem que se alimentar das verdades. Você tem que ser o alimento certo. As pessoas muitas vezes olham para mim hoje e falam como esse cara é abençoado, mas nem sempre foi assim. Aliás, eu posso dizer que os últimos 10 anos eles foram fundamentais, até os 30 anos. Não sobrava muita coisa, irmãos. Se botasse na balança, ia ficar um débito grande. Hoje ainda fica, mas é menor. E quando eu estava lendo isso, eu me lembrei da minha esposa. Eu brinco que o homem, ele pode escolher a mulher que ele vai casar, mas ele tem que escolher uma vela. Porque se ele escolher uma âncora, então, irmãs, seja uma vela para o seu marido. Eita! Depois eu vou ter uma pregação sobre isso para os casais. Mas a minha esposa, ela me alimentava sem falar comigo. O que ela fazia? Ela lia a Bíblia. E quando estava escrito alguma coisa boa, ela escrevia assim do lado. E ela tinha essas Bíblias até poucos dias. Ela escrevia assim do lado, para o Leonardo. Suponhamos que ela lesse lá na Bíblia, né? Sei lá. Salmo 112. O que diz o Salmo 112, meu amor? O homem é generoso, ele não empresta, mas ele dá. O homem é generoso, ele não empresta, dá. Irmãos, eu não tinha nem para mim, quanto mais para dar. Aí ela escrevia assim, para o Leonardo. O que ela estava fazendo? Ela estava me alimentando com o alimento certo. Então o problema é que nós estamos alimentando o nosso casamento, nós estamos alimentando a nossa vida financeira e nós estamos alimentando a nossa vida espiritual com o alimento errado. A dieta errada. Na semana que vem eu vou encerrar essa série de ministrações falando sobre a dieta. Vou falar mais sobre isso. Para encerrar a parte do homem carnal e entrarmos no homem espiritual e orarmos, prometo para você que meio-dia encerraremos. Eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios no capítulo 3, eu gostaria que todos abrissem. Versículo 22. Olha o que Paulo está falando para os crentes de Coríntios que eram homens carnais. Eles estavam brigando, eles estavam discutindo, eles estavam sofrendo, eles estavam deprimidos, eles estavam cansados, eles estavam desanimados com a fé, eles estavam desanimados com a igreja, eles estavam desanimados com a vida. E olha o que Paulo fala para esses caras. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22. Todos abriram? Olha o que diz essa palavra. Paulo dizendo, ele fala, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, olha o que Paulo está dizendo. Paulo, Apolo, Pedro, que eram pregadores do Evangelho, este mundo, não o mundo vindouro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês. Meu Deus. Ele está dizendo, vocês estão brigando, mas isso tudo já pertence a vocês. E aí ele completa dizendo, olha, vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Meu Deus. No final, nós pertencemos a Ele. Tudo é dele. Mas tudo Ele fez para nós. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Tudo pertence a nós, mas nós precisamos crescer para desfrutar. Os homens aqui que tem carro, né? Quando o filho vai entrar no carro com aquele pé cheio de barro, o que você fala? Ah, não entra aí não. Vai limpar esse pé. Por quê? Primeiro que você não quer ter que lavar o carro, né? Porque hoje eu ganhei uma Ranger, desde que eu lavasse ela, né? Você pode levar, você tem que lavar. Eu falei, não, vai dar trabalho demais, fica aí. O pai,
irmãos, ele não protege o carro só por ele protege o carro do filho, porque o carro é a herança do filho. Meu Deus. O carro é a herança do filho. Então você precisa, preste atenção no que eu vou dizer, você precisa crescer espiritualmente para desfrutar de tudo. Se você for criancinha na fé, você vai achar que Deus fez tudo só para ele. Quando você cresce, você fala, não é que ele estava pensando em mim? Não é que ele morreu, foi por mim? Meu Deus. Não é que ele se deixou morrer, se deixou matar por mim? Meu Você Deus. cresce, então você começa a desfrutar. E essa é uma das características do homem espiritual. Eu quero que você abra, por favor, em Efésios, no capítulo 1. Gosto muito de ler a Bíblia, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia, ela é o nosso manual de instruções. Aquele que nos criou, ele deixou o manual para a gente saber quais os botões devemos apertar. E quais não devemos apertar, né? Eu quero ler esse texto, irmãos, porque na verdade eu li Efésios 1 todo, mas eu vou ler um texto longo, mas eu queria que você prestasse atenção. Pretendo encerrar com este texto. Agradecemos ao Deus, versículo 3, Efésios 1, 3. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Por estarmos unidos com Cristo, Ele tem nos abençoado, dando-nos todos os dons espirituais, todos os presentes espirituais no mundo celestial. Versículo 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Aleluia. Irmãos, como que antes da fundação do mundo Deus nos escolheu? É porque nós somos antes do mundo ser. Eita, glória! Meu Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, porque, irmãos, nós somos mais do que o mundo. Meu Deus. Na verdade, nós saímos dele. Ai, Ele nos tirou dele. Senhor. Mas isso é assunto para uma outra pregação. Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio. Deus nos escolheu para ser deles, mas existe um meio. Qual que é o meio? Da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a nele e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Por meio, mais uma vez, ele vai te tornar filho. Qual é o meio? Por meio de Jesus Cristo. Pois este era o seu prazer e a sua vontade. Versículo 6. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente, de novo, por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, aí ele vem falar qual que é o meio de nos unirmos com Cristo. Ele fala, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Versículo 8. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. O plano de Deus se resume em Jesus. De acordo, aliás, versículo 11, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Plano e decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Esse é o homem espiritual, irmãos, o homem que consegue entender essas verdades. Ele sabe e ele desfruta, ele bebe da fonte, ele se alimenta destas verdades. Ele fala, não, peraí, Deus tem um plano e eu me encaixo nesse plano.
Deus tem um projeto e eu me encaixo nesse projeto, eu faço parte desse projeto. Glória a Deus. Se eu me unir com Cristo, eu começo a beber dessa fonte, eu começo a desfrutar do amor de Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos desfrutar do amor de Deus. Por quê? O homem espiritual é aquele que sabe que os assuntos espirituais são mais reais do que o mundo natural. De militarmos no natural. Apesar de vivermos no natural, o natural não entra em nós. As dívidas, os problemas, as crises, as más notícias. Tem gente que está com medo. O que vai acontecer com o Brasil? Temer, eleição, Lula, quem vai ganhar a eleição? Irmão, não me importa. Eu não vivo neste mundo. Preste atenção. Para mim, o espiritual é mais real. O espiritual está me dizendo, a graça de Deus é abundante sobre a tua vida. Então, preste atenção, eu vivo nessa graça. Eu não vivo querendo saber as notícias. Pastor, mas você não sabe? É claro que sim, eu leio todas. O senhor não se preocupa, o senhor não é cívico? Claro que sou. Você vai influenciar as pessoas a votar? Não, mas eu vou falar o que eu acho. Agora, isso não me faz achar que isso aí é que vai determinar a minha vida. Irmãos, Deus me plantou nesse país. E Ele tem um plano para realizar nesse lugar e eu faço parte desse plano. Talvez Deus te plantou em um outro país. Talvez Deus te chamou para ir para a Índia, para ir para a Itália, para ir para a Alemanha, para ir para a Dinamarca, para ir para qualquer lugar, para a Islândia, para falar do amor de Deus. Mas não importa, você vai chegar naquele lugar. Ah, mas aqui tem uma ditadura, tem um cara que vai matar todo mundo. Não, eu não vivo nessa realidade. Eu vivo em outra realidade. Pastor, mas se não passa, as lutas passam, mas elas não entram dentro de mim. Meu Deus! Ou elas não deveriam entrar, ou não podem entrar. Irmãos, o homem espiritual, ele desfruta de todos os aspectos da Trindade. Meu Deus! Já viu aquele brinquedinho assim que tem 3? Tinha até um rolando por aí. Tá com o Luca. Aquele que rola assim, ó. Spinner. É uma coisa besta, mas ajuda a explicar a Trindade. Não, o brinquedinho é bobo. Ali rodando aquele trem ali. Que desestresse. Essa porque é Deus. Bom, enfim. O Spinner, ele tem 3 bolinhas, não é? E tem uma no meio. As 3, cada uma delas representa um aspecto da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O meio é o que une os 3, a natureza de Deus. Os 3 são Deus. E quando você gira, parece que é uma coisa só, não é? Porque quando Deus está trabalhando, eles são uma coisa só. Irmãos, você precisa entender que Jesus, ele tinha uma obra. Você precisa ler e saber. Você precisa ler a palavra de Deus e saber que a obra de Cristo não é só uma obra de salvação. Cristo, dentre outras coisas, ele é o nosso sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote, irmãos? O sumo sacerdote, ele ia uma vez por ano na presença de Deus e santificava o povo. Ele ia uma vez por ano na presença de Deus e santificava a nação de Israel. Nós temos o sumo sacerdote, preste atenção, é Ele quem nos santifica. Aleluia! É Ele. Tem uma analogia legal sobre a santificação de Cristo. Quando você está em Cristo, você está escondido atrás dele. Então quando Deus olha para você, Ele não te vê, Ele vê Cristo na sua frente. Aleluia! Se você sai de Cristo, você sai de trás dele. Então quando Deus olha, Deus vê Cristo e vê você do lado. Então o que você tem que fazer é se esconder em Cristo, na obra dele. Meu Deus! Ele é chamado de advogado, ele é chamado de intercessor e ele é chamado também de Senhor. O homem espiritual, ele sabe, Cristo é o meu Senhor. Pastor, o que é Cristo ser Senhor? Sabe o que é Cristo ser Senhor, irmãos? O remédio não é meu Senhor. Sabe o que é Cristo ser Senhor? A doença não é meu Senhor.
Sabe o que é Cristo ser Senhor? Nem eu sou Senhor, Ele é o meu Senhor, nem eu mando nada. Porque na verdade eu atrapalho as coisas. Meu Deus! Então Ele é o Senhor. Irmãos, temos que militar com o Pai. Já falei muito do Pai. Agora eu escrevi algo aqui. O Pai, Ele não quer ver o quanto eu adquiro de conhecimento. Deus não quer saber o quanto você adquire de conhecimento. Deus também não quer saber qual é a sua capacidade de operar os dons. O Pai, estamos falando da Trindade. O Pai, Ele quer saber o quanto você se parece com Ele. Ai, meu Deus! O Pai, Ele faz tudo para que você pareça com Ele. Tenha o mesmo time de futebol. Goste das mesmas coisas. O Pai, Ele quer que você pareça com Ele. O maior prazer do Rafael vai ser quando o Henrique ser atleticano cruzeirense. Ou no americano, não. Então aí a obra é grande. Mas o maior prazer do Rafael vai ser quando o Henrique tiver lá seus 12, 13 anos, que ele for na Independência gritar com ele. Ele vai olhar e falar assim: é meu, gente. O Pai está interessado nisso. Não é o quanto você, não, eu oro em línguas, eu curo. Não, ele não quer, ele quer saber se que parece comigo. Claro que o Pai faz isso, mas não é só isso. E para último, para nós orarmos, eu falei que ia ser meio-dia. Alguém me dá mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos? Quem é da igreja já sabe, né? Então tá 5, 10, 15, 20. Não tô brincando. O último é o que eu mais gosto, irmãos. O último aspecto da Trindade é o Espírito Santo. Oh, meu amor! Eita glória! É tão gostoso que você fala nele, você já começa. Aleluia! Ele já começa a falar: tô aqui. Ah! Espírito Santo, irmãos, ele não condena. Quem condena é o nosso espírito. É lindo! O Espírito Santo, irmãos, ele traz a revelação da palavra. O Espírito Santo é aquele que quando você está lendo a Bíblia, ele fala: presta atenção, aí tem alguma coisa aí. Ah! Aí você fala assim: mas o que é? Ele fala: cava, procura. Uou! Lê de novo, lê outra vez. Aí de repente a palavra fala assim para você, ó. Ai, que delícia! Aí você fala: é isso. E às vezes você vai até compartilhar para alguém, né? A pessoa fala: mas você é tão bobo. Você fala: não, ele falou comigo, é o que importa. Espírito Santo, irmãos, ele guia toda a verdade. Isaías fala assim: vocês ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Espírito Santo que guia você a toda a verdade. Talvez você está na dúvida: pastor, eu preciso mesmo dessa obra do novo nascimento. Feche o seu olho e pede que ele vai te falar se você precisa ou não. Mas Glória a Deus! se eu te convencer, irmãos, eu posso te desconvencer. Agora, se ele te convencer, só ele vai poder te desconvencer. Aleluia! Preste atenção. O Espírito Santo, ele te guia a toda a verdade de forma mansa e suave. Não grita, não briga. Não te dá paulada na cabeça. Irmãos, olha aqui para mim. O Espírito Santo sabe reconhecer o seu processo. Ai, que lindo! Ele sabe que você é teimoso. Ele sabe que você se acha dono da verdade. Ele sabe. Ele continua te guiando e dizendo: aqui é a verdade. Ah! Espírito Santo, ele nos dá calma e nos dá controle no meio da crise. Beba do Espírito no meio da crise. Beba do Espírito no meio do choro. Beba do Espírito no meio do desespero. Aleluia! É só você fechar os olhos e falar: Espírito Glória Santo, a Deus! Meu Deus! tem uma tormenta aqui, Espírito Santo, mas o melhor exemplo bom do Espírito Santo é quando Paulo andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Não, Paulo andou sobre as águas, é ótimo. Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele andou guiado pelo Espírito, ouvindo a voz mansa e suave do Espírito, ele andou bem. Quando ele começou a ouvir o barulho da tempestade, ele começou a afundar. Para de ouvir o barulho da tempestade. O Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo está aqui nessa manhã para dizer: para de ouvir a tempestade. Espírito Santo, irmãos, ele é que nos mostra o que devemos ou não fazer. O Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente e orienta o nosso espírito.
João 4,4, João, o apóstolo João, o único que ficou aos pés de Jesus, o que sabia, ele sabia que não era o amor dele que ia conduzi-lo, mas era o amor de Deus por ele. Porque Pedro falou para Jesus o que: eu te amo, vou até morrer com você. Meia hora depois estava traindo. João era conhecido como o apóstolo a quem Jesus amava. E o que aconteceu com João? Na crucificação era o único que estava lá, de joelhos debaixo da cruz. Eu vou te matar, João, não importa, ele me ama. Agora olha o que esse cara falou. Ele falou o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus. E tendes vencido os falsos profetas. E agora vem. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aí presta atenção. Aí nós queremos ouvir o que está no mundo e não ouvir o que está aqui dentro. O mundo está dizendo: ó, vai ficar pior. Mas aqui dentro está falando: não, vai ficar bom, vai dar certo, eu tô aí. Eu tô contigo, fica calmo. Fica calmo. Eita! Para finalizar sobre o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo, ele é a personalidade. O Espírito Santo é a personalidade divina que entra em nós e habita em nós. É a personalidade divina que entra em nós e habita em nós. Só que preste atenção. Eu não vou sentir, eu não posso sentir o Espírito Santo ou tocar o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se eu sentir e tocar, o dia que eu não sentir, o dia que eu não tocar, eu não sei se ele está lá. Eu creio pela fé, independente do que eu sinto. Eu creio pela fé. Eu posso não entender, eu posso não tocar, eu posso não sentir, mas eu creio pela fé. Vamos todos nos colocar de pé. Irmãos, concluindo essa palavra, precisamos sair da condição de natural ou carnal e entrarmos no lugar do homem espiritual. Para isso precisamos entender, para entrarmos no espiritual, precisamos entender que a oração, por mais importante que seja, não nos leva lá sozinho. O jejum, apesar de importante, não produz crescimento. A renúncia faz parte da vida cristã, mas também por si só não pode produzir amadurecimento. As experiências e os dons, eles têm o seu lugar e até o seu propósito, mas não podem trazer maturidade. A maturidade, ela vem pelo conhecimento revelado da palavra de Deus. A maturidade vem de você conhecer a palavra de Deus e ter uma revelação dessa palavra. Aí vem a maturidade. Quando a palavra de Deus ganha, preste atenção, prioridade na nossa mente, mesmo eu não entendendo, como pode alguém ser engolido por um peixe e 3 dias depois ser cuspido de volta e ainda pregar o evangelho e viver? Como pode? Como pode alguém nascer de uma mulher virgem? Não existe isso. Como pode um homem com 100 anos ter um filho? Isso é impossível. Por quê? Porque eu milito no natural. A palavra de Deus não produz em mim nada. Agora quando eu leio e falo: bom, isso aqui é muito louco, mas Espírito Santo eu creio. Aí eu entro num lugar de espiritualidade. Feche seus olhos. Como eu aplico essa palavra, pastor? Feche os olhos, porque aí você se concentra em você. Pastor, como eu aplico essa palavra? Eu preciso de uma entrega genuína ao comando da palavra de Deus. Fazer uma aliança. Preste atenção. O que eu preciso para aplicar essa palavra? Fazer uma aliança de crer na palavra de Deus até as últimas consequências. Assim eu aplico essa palavra.